E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai para a nossa quarta aula sobre eletricidade básica. É a 11ª semana, né, de aulas remotas, devido ao distanciamento social causado pela pandemia do coronavírus. E hoje nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre, como está mostrando aí para vocês na tela, as unidades de medida da corrente elétrica e também não tem como a gente desassociar múltiplos e submúltiplos dessas unidades de medida, que isso acaba acontecendo naturalmente. Costuma acontecer como aconteceu no vídeo da aula 3, que é o vídeo passado, e também no vídeo da aula 2, né? Apareceram aí múltiplos e submúltiplos, e nessas duas aulas eu falei com vocês, pessoal, a gente tem uns números, uns valores ali muito loucos, e a gente não sabe exatamente o que é ainda, a gente sabe apenas que os equipamentos estão aferindo, a gente utilizou o amperímetro, né? Eu acho que vocês se lembram das aulas. E hoje a gente vai falar aqui por que apareceram aqueles valores, aqueles múltiplos, aqueles submúltiplos, né? Como a gente faz esses cálculos e também a gente vai ter algumas atividades, é claro. Eu vou apenas diminuir a minha figura para que a gente consiga aí visualizar, né? Porque talvez no tamanho que está aqui corte um pouco da tela aqui da nossa nota de aula. Então, vamos lá, né, pessoal? Para a gente não enrolar demais, né, para as aulas ficarem mais curtas. Alguns alunos já me relataram que as aulas ficam longas, pediram para fazer aulas um pouco mais curtas, então vamos lá, vamos fazer esse teste com as aulas um pouco mais curtas. Então, olha só, a gente tem aí a nota da aula 4, né, sobre o nosso tema de eletricidade básica. A única coisa que você precisa de fazer a leitura, caso você tenha alguma dúvida, né, a gente chama de leitura prévia, é a da apostila que a gente vem utilizando no nosso curso, na página 11. Só uma página, pessoal, muito tranquilo, apenas uma página para você fazer a leitura. Mas acredito que se você prestar bastante atenção aqui, nem precisa de fazer essa leitura. Beleza? Então, olha só, o que a gente vai trabalhar como tópico principal hoje? A gente vai falar aí das unidades de medidas, né? Como eu já mencionei anteriormente, da corrente elétrica. E aí a gente vai trabalhar com múltiplos e submúltiplos, que são esses valores que estão aparecendo aqui, né? A gente tem essa espécie dessa escadinha aqui, né? Dessa escala, com alguns valores, alguns termos, alguns símbolos, né? Diferentes aqui, de repente, do que vocês estão acostumados. E também a gente tem um macete aqui de como a gente vai trabalhar com essas conversões. Então, olha só, para que fique mais lúdico aqui, eu queria que vocês retomassem aquilo que a gente verificou na aula 2, que foi aquela aula que eu disse para vocês que eu ia mostrar para vocês os componentes físicos, né? E depois na aula 3 eu disse para vocês e mostrei de fato, né, os componentes lógicos, né, que você conseguiria gratuitamente. Então, olha só, na aula 2, se você retomar lá a aula 2, você vai verificar que quando eu fiz os testes, deixa eu ativar aqui o meu point fix aqui para a gente fazer alguns desenhos aqui. Quando eu fiz os testes, se você observar lá naqueles testes, aquele teste, né, basicamente, quando eu liguei o motor na fonte e passei a corrente dele pelo amperímetro, né, para ele poder aferir, ele me deu aí 0,04 ampere. E na aula, vou colocar aqui de outra cor, na aula 3, quando eu utilizei aquele motor digital, né, virtual ali, né, utilizei o Tinkercad, né, a gente verificou que deu 389. Aqui eu acabei fazendo besteira aqui, deixa eu apagar. Deu 389, aí eu vou colocar aqui de azulzinho, 389 miliampere, né? Já deu esse MA. Então, vou retomar aqui em cima, na minha escala, nos meus múltiplos e submúltiplos, para a gente falar um pouquinho aqui de o que cada um desses valores, dessas expressões, simbolizam, os nomes, né? Então, nós temos aqui essa unidade, a média aqui, que é a normalmente utilizada, que é o ampere, a gente já falou sobre isso. No nível acima, uma unidade um pouco maior do que o ampere, nós temos o quiloampere, né? Que é o Ka, né? Isso na computação também tem, né? O kilobyte, né? O kilobit, né? E depois
do quilo, nós temos, igual a gente tem na computação, vocês sabem que é o mega. Ou seja, ampere, quiloampere e megaampere. Isso crescente, né? São unidades maiores. E as unidades menores, nós temos o miliampere e nós temos o microampere, né? Descendo aqui a minha escadinha. Né? Depois nós vamos entender aqui como a gente utiliza esse simbolismo para fazer os cálculos. Então, retomando aqui na parte do cálculo, na aula 2, como eu falei, a gente teve esse valor e na aula 3 a gente teve o valor. Na aula 2, eu utilizei um multímetro, esse multímetro aqui, ó. Eu estou com uma figura pequenininha, mas eu acho que vocês vão conseguir ver. Né? Utilizamos esse multímetro aqui. E esse multímetro aqui, ó, ele tem uma escala que eu posicionei ele, que foi essa escala aqui. Eu coloquei a chave seletora nessa escala aqui. Tá bem pequenininho, mas eu acho que vocês vão conseguir visualizar. Essa escala aqui, ela é uma escala um pouco maior do que o consumo do motor. Então, ele me deu 0,04, como tem aqui, porque eu estava utilizando uma escala um pouco maior, estava utilizando uma escala que afere até 10 ampere. Então, eu estava utilizando uma escala 10 vezes maior, eu tinha um zero a mais ali na minha escala. Então, esses valores aqui, se eu tivesse posicionado a minha chave seletora e eu tivesse um amperímetro, né, um pouco mais detalhado, e eu tivesse posicionado minha chave seletora numa posição um pouco mais correta, o ideal é que ele me desse, eu vou tirar um zero aqui, ó, tirar esse zero, vou dar um X aqui, ó, eu vou tirar um zero. O ideal é que ele me desse 0,4 ampere. Né? Como eu estava utilizando uma escala 10 vezes maior do que a necessária para aferir, ele me deu 0,04 ampere. Mas para efeito de cálculo, num primeiro momento, para que vocês entendam, seria 0,4 ampere, porque esse equipamento, eu já falei para vocês, né, mas existe diferença. Você tem um multímetro, por exemplo, esse é um multímetro consideravelmente barato, né, simples. Então ele tem uma escala pequena, ele tem poucas variações. Quando você tem um amperímetro específico, ele tem escalas maiores. Eu não estou com um amperímetro aqui agora, numa próxima oportunidade eu vou mostrar para vocês o amperímetro com uma escala um pouco maior. Como esse tem múltiplas funções, ele trabalha um pouquinho de cada coisa, né? Então, às vezes, ele não é muito preciso. Mas ele tem uma chave seletora, uma posição da chave seletora um pouco mais precisa. Eu que dei bobeira mesmo, coloquei nessa aqui, que eu estou acostumado a aferir a corrente de residência ou alguma coisa assim, então eu já utilizo essa escala de 10 para não ter problema, né? Mas fica aí essa dica. Já na aula 3, aí o amperímetro que a gente utilizou no Tinkercad, ele deu preciso. Então ele me deu numa escala até diferente. Ele me deu numa escala 300, na aula 3 aqui, né? 389 miliampere. E na aula 4 ele me deu 0,4 ampere. Na aula 4 não, desculpa, na aula 2. Então você consegue observar aqui que é basicamente a mesma coisa. Se a gente for analisar aqui, né, pessoal, dentro de uma escala, esses valores eles são muito similares. Desse motorzinho aqui, que é o motor físico, né, que eu mostrei para vocês na aula, e desse mesmo motor, que é um motor lógico, né, que é apenas um software, que eu mostrei também no Tinkercad. Então eles me deram retornos, muito embora o gearbox, né, as engrenagens internas desse motor, o RPM, as rotações desse motor, muito provavelmente seja diferente daquele digital, mas assim, os valores eles são muito próximos, porque a ideia é de fato simular um equipamento físico, né, lá no Tinkercad. Então, se a gente for verificar, esses dois valores aqui são basicamente a mesma coisa, eles só estão em escala diferente. Professor, continuo sem entender nada, explica melhor. Vamos lá, vamos utilizar esse meu gráfico de múltiplos e submúltiplos, esse meu esquema aqui, para a gente entender. Vou até trocar para vermelho aqui. Então, olha só, se eu tenho 0,4 ampere e eu quero fazer uma conversão, digamos, né? Eu quero saber quanto que vale 0,4 ampere, eu quero saber quanto ele vale em miliampere, eu tenho que descer a minha escada, não é? Eu estou aqui, eu tenho que descer a minha escada. Toda vez que eu desço, eu multiplico por 1000. Tá vendo? A setinha para baixo aqui, ó, significa que eu tenho que multiplicar por 1000.
Se fosse o inverso, se eu tivesse que subir, eu tinha que dividir por 1.000, mas não vou confundir a cabeça de vocês agora não. Então, eu tenho que multiplicar por 1.000. Então, vou fazer o desenho aqui do lado, vou fazer em vermelho. Ó, eu tenho 0. Pessoal, eu utilizo o mouse, tá? Para fazer os desenhos, vocês sabem disso. Então, as letras aqui, então, costuma ficar meio tremidinho. Costuma ficar muito bonito, não, mas acho que dá para entender. Eu tenho 0,4 vezes 1.000. E aí sim eu vou ter a unidade de medida, eu vou ter em miliampere, ok? Então aqui, ó, se eu quero converter para miliampere, eu falei alguma coisa, a Siri do telefone identificou que eu estou falando com ela. Então, quanto que eu vou ter aqui em miliampere? Então a gente sabe, né, na matemática aqui, né, quando eu tenho que fazer essa multiplicação, é só eu cortar aqui um zero com um zero aqui e depois fazer a multiplicação. Então, eu vou ter aqui o valor de 400. Então, 0,4 ampere é a mesma coisa que 400 miliampere. Tá vendo? Ah, professor, mas o motor que você me falou, que você me mostrou digitalmente, ele não deu 400, ele deu 389, é um valor diferente. Claro, é um valor diferente, mas assim, é desconsiderável frente a diferença, né, entre um equipamento físico e um equipamento lógico. Efetivamente, para a gente aqui, para efeito de cálculo de uma maneira grosseira, assim, né, vai ser a mesma coisa. Tá bom? Se fosse um cálculo específico de um componente muito específico, aí tudo bem. Mas nesse caso, é basicamente a mesma coisa. Então, pessoal, é assim que a gente utiliza múltiplos e submúltiplos. Professor, eu continuo sem entender muito bem. E é por isso que na área de exatas a gente utiliza bastante a repetição, os exercícios, né? Porque você vai aprendendo, você vai ficando fera, tanto em matemática quanto em programação, a partir do momento que você exercita. E é por isso que essa semana eu vou dar uma atividade também não muito complexa, mais light, né? Que é você fazer apenas aqui a atividade de número 1 aqui, né? Que é converter os valores. Então, nós temos aqui ó, um primeiro valor, que é 1,3 miliampere, e eu tenho que converter ele para ampere, ok? Então, eu não vou fazer aqui para não estragar também o prazer de vocês fazerem a atividade, mas se a gente olhar na escala, olha só, eu tenho aqui a minha unidade em miliampere, ó, miliampere, né? 1,3 miliampere. Se eu quero converter para ampere, o que eu tenho que fazer? Né? Ele está em cima, no degrau de cima. Então, agora eu já não multiplico. Agora eu divido por 1.000, ok? Eu vou subir essa escala. Então, quanto que seria 1,3 dividido por 1.000? Né? Então, é basicamente a resposta aqui da letra A, ok? E aí também nós temos a letra B, a letra C, com valores aqui. Percebam que em alguns momentos a gente vai trabalhar com unidades diferentes, como um microampere aqui, né? Então, nem sempre a gente vai trabalhar. Aqui também um mega ampere, né? Que seria um valor muito alto, assim, né? Para utilizar no nosso dia a dia, né? Mas aqui são apenas valores fictícios, tá bom? E aí, pessoal, para vocês finalizarem essa atividade, quem está vendo apenas aqui no YouTube pode fazer num caderno, né? Pode anotar num bloco de notas, né? Nas anotações que vocês preferirem. E quem é aluno do ensino integrado, da disciplina de instalação de computadores, eu vou pedir para que vocês transcrevam as respostas de vocês para o caderno e depois tira uma foto e posta lá no link específico, né, do Google Sala de Aula, que é o que a gente vem fazendo e vem funcionando muito bem, tá bom? Eu acabo tendo aí, digamos que um backup, né, da atividade que você desenvolveu. Aquela que você postou no Google Sala de Aula e que você também compôs o seu caderno, que a gente que faz o ensino presencial, muito embora agora a gente não esteja presencialmente, é muito importante ter isso documentado. Tudo bem, pessoal? Então a aula de hoje é um pouco mais curta porque vai envolver algum trabalho. Normalmente as pessoas não gostam muito de cálculo e que eu já disse em outras oportunidades é um erro. A gente tem sim que gostar de cálculo, matemática, física, assim como programação é muito importante no nosso dia a dia, na nossa vida. Beleza, pessoal? Peço novamente que não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu já pedi isso em algumas oportunidades e eu vou ser repetitivo porque a gente pensa em mudar o nome. A gente tem um projeto muito legal para colocar como nome desse canal, não só o nome, tocar o projeto
no dia a dia mesmo da gente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima semana, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.